Sonhos, imagens e fantasias, tecendo o encontro consigo mesmo. Reza a tradição que a sogra árabe, ao entrar em contato com a jovem candidata nora, submete-a a um pequeno ritual. Fornece-lhe um enorme emaranhado de linhas e lãs, e é isso. A tarefa é desembaraçar todos esses fios sem perder a paciência. Só se for bem-sucedida, terá direito a ser considerada digna do jovem pretendente e então unir-se a ele. Remeto-me a essa história para traçar um paralelo com o trabalho com o nosso mundo interno. À primeira vista, o que temos é um desanimador emaranhado de fios, cores, texturas e materiais diversos. Trata-se aqui de pedir aos deuses iluminação e paciência para começar de novo. Começar do começo. Puxar a ponta do fio que está visível e desembaraçá-lo, parte por parte, separando e avaliando, depois o segundo e assim por diante. Ao final, teremos vários tipos de fios enovelados e começaremos a combiná-los, tecendo então um tapete multicolorido e original. Nós conseguimos focalizar apenas um setor limitado do nosso ser em cada momento determinado. A despeito de nossos esforços de autoconhecimento, apenas uma porção limitada do nosso sistema de energia pode ser incorporada à nossa consciência. Para podermos nos valer dessa energia potencial, é preciso que nos tornemos receptivos à sua mensagem. Os sonhos, as imagens e as fantasias são canais desenvolvidos pelo psiquismo para favorecer o diálogo entre partes conhecidas e desconhecidas de nós mesmos, fazendo com que estas se comuniquem e trabalhem juntas. Muitas vezes esse diálogo borbulha nas superfícies dos sonhos, ou na nossa imaginação, ou ainda no fluir da nossa fantasia. É importante estabelecer um diálogo entre essas dimensões do nosso ser para que não fiquemos à mercê de conflitos que por vezes se instalam entre elas. Cabe salientar que o objetivo de aprender a fazer esse trabalho silencioso e interior não é somente o de resolver conflitos. Ao nos dedicarmos ao trabalho interno, podemos encontrar uma profunda fonte de renovação, conectando-nos com um rico manancial de energia alojado em nós. Podemos até nos interrogar se o sentimento de fragmentação e de vazio de sentido, tão comuns em nosso tempo, não resulta em parte do isolamento em que mantemos a nossa vida consciente em relação ao nosso mundo interior. A sensação é a de que estamos apartados de nós mesmos. Consciente ou inconscientemente, o mundo interno vem reclamar a sua porção, algumas vezes com a força da bruxa que, ao ser excluída fora da festa, vem fazer a sua retaliação, estragando a celebração. Conseguimos contatar esse mundo interno por meio dos sonhos, imagens, fantasias, meditação, prece, fantasia dirigida, ou tentar ignorá-lo e abrir espaço para que ele se faça presente, mediante sintomas psicossomáticos, compulsões, neuroses ou simplesmente infelicidade. Buscamos nos entender com as figuras dos nossos sonhos, reconhecendo-as como parte de nós mesmos e com elas estabelecemos bom relacionamento. Precisamos de empenho e companhia para percorrer esse caminho. O relato que se segue aqui é de um caminho bem pouco ortodoxo de trabalho com o mundo interior. Uma amiga, em certa ocasião, foi fazer uma consulta a um pai de santo, famoso em Minas Gerais. Pausa para a água. Recentemente, ela perdera uma pessoa da família, uma jovem que havia se suicidado. Ela já havia cuidado desse tema em sua terapia, com a qual alcançou um pouco de compreensão e alívio. Mas a dor não a deixava, segundo suas palavras. Depois de um longo período de luto que em nada aliviou, e desesperada, foi ao terreiro. Lá foi acompanhada até uma pequena sala, onde um braseiro de incenso aceso tornava a atmosfera perfumada.
Num canto havia a figura pequena e encolhida de um preto velho com seu cachimbo. Ao fitá-la, convidou-a com um olhar a sentar-se. Passado algum tempo, ele lhe perguntou qual a sua história, e ela contou sua dor e perplexidade. Ele, então, com movimentos lentos, porém precisos, traçou à sua frente um círculo com giz. Terminado, convidou-a a entrar no círculo e firmar o pensamento na jovem que havia morrido. Com isso, minha amiga concentrou-se com toda a energia e chorou profundamente durante muito tempo até ir aos poucos se aquietando. O preto velho lhe propôs uma negociação. Pediu-lhe que deixasse essa jovem ao seu encargo, pois dela cuidaria bem, já que possuía muita experiência do mundo dos mortos. E afirmou que ela em si tinha como maior tarefa cuidar de si mesma, responsabilizando-se por sua vida. Minha amiga saiu do círculo, agradeceu e se espantou com a ausência daquela dor no peito que a acompanhara por tanto tempo. Sentiu-se curada. Busquemos agora inspiração numa história vinda do mundo antigo. Vamos passear pela Grécia Antiga. Nessa época, quando alguém se encontrava em dificuldades, o costume era recorrer a Asclépio, o deus da medicina. Seu templo situava-se em Epidauro e por isso fazia-se necessário empreender uma peregrinação. O viajante que chegava ao templo notava, sem muito entender, as palavras inscritas no arco de mármore que formava a entrada do santuário. Deve ser puro aquele que adentra o templo fragrante. Pureza significa não pensar senão pensamentos sagrados. Na entrada da cidade, o viajante tinha de fazer abluções purificadoras. Depois de se alojar em uma das casas de hóspedes, saía a passeio observando o caminho, os templos, as casas, as esculturas. Depois ia ao teatro, assistia a peças que libertavam as emoções. Ora emocionava-se às lágrimas, ora ria muito, beneficiando-se então do mais antigo instrumento terapêutico, o humor. Alimentava-se de comidas especiais, tomava banhos de ervas, recebia massagens. De volta à casa de hóspedes, deitava-se e seu sono era acompanhado pelo odor do incenso e pelo suave canto dos sacerdotes. Nos dias que se seguiam, repetia-se o mesmo ritual. Só depois de purificado pelo mar e de fazer suas oferendas, era-lhe permitida a entrada no templo de Asclépio. Era necessário alimentá-las com bolos de mel para distraí-las, bem como para que o viajante distraísse seu próprio medo. Uau! À noite, o visitante era convidado a ir até o abatom. Lá, deitava-se no catre que lhe era designado, com a recomendação de se aquietar e de não se assustar com nada que ocorresse durante a noite. Ele ouvia gritos, choros, ruídos estranhos. Às vezes tinha a sensação de que um cão lhe lambia o rosto ou ainda podia pressentir as serpentes deslizando próximas. As filhas de Asclépio, Igéia e Panaceia, aproximavam-se fazendo seu trabalho com os olhos e as ervas medicinais. O sono chegava e a visão se mantinha num sonho. Agora o próprio Asclépio estava diante dele, olhando-o com ternura. O viajante lhe tocava a mão e Asclépio lhe abria a cabeça, da qual extraía algo, substituindo por outras coisas. Depois fazia a mesma coisa com o coração. Apareciam então cenas de grande beleza e luz. Na manhã seguinte, o viajante podia deixar o templo e estava curado. Caminhando com passos leves, ao passar novamente pelo pórtico, percebia que as palavras inscritas faziam agora o sentido. Entrando no templo de Asclépio ou puxando a ponta do fio. Como fazer essa peregrinação nos dias de hoje? Vamos agora falar um pouco sobre o trabalho com sonhos, imagens e fantasias no processo psicoterápico. O
O primeiro passo consiste em aceitar a tarefa de registrar os sonhos, imagens e fantasias que possam surgir. Costumo recomendar que o cliente deixe caneta e papel à mesinha de cabeceira para tê-los ao seu alcance quando despertar. Nesse momento, poderá registrar palavras referentes ao sonho e ou índices que possam ajudá-lo na recuperação posterior de todo o seu sonho. Uma vez desperto, ele deve abrir um espaço na sua agenda e na sua casa, sempre o mesmo de preferência, para concentrar-se e escrever todo o enredo de seu sonho. Essa é uma forma de honrar o sonho, ajudá-lo a ser fixado na memória e enfocar mais intensamente suas imagens. É como se o cliente reconhecesse que não está sozinho e conta com a ajuda de um companheiro interior, que às vezes lhe serve de guia. Se o cliente estiver aberto e disponível para essa forma de trabalho, sugiro que depois de transcrever o sonho, ele se permita entrar em contato com suas sensações ou os sentimentos do momento. Desejando e podendo prosseguir, outra sugestão é ficar com alguma imagem ou cena relevante do sonho e visualizá-la completamente de modo bem claro, bem delineado e prestar atenção ao que surge. A intenção dessa visualização é fechar uma gestalt perceptual, dando espaço para que outras figuras emerjam e acompanhar esse fluxo de imagens que vão surgindo sem interferir nelas, mas apenas visualizando-as. As mensagens do mundo interno aparecem sob forma de imagens, sejam elas visuais, auditivas, olfativas, proprioceptivas, verbais, etc. Se esta é a linguagem nesse território, fiquemos com ela, sem fazer interrupções desnecessárias mediante traduções simultâneas. Até esse ponto, conseguimos estabelecer uma situação primordial em terapia, a mobilização. Padecemos de vazio existencial, tédio ou sentimento de estarmos atravessando um deserto quando, por algum motivo, nos cristalizamos. Ao chegar para a sessão terapêutica, o trabalho com o sonho já foi editado, dinamizado. Se no contexto da sessão couber o relato do sonho, é importante propiciar-lhe um espaço adequado com toda a focalização necessária. Digo isso porque, como ocorre ao longo de todo o processo psicoterápico, o trabalho com os sonhos é relacional, isto é, emerge da relação do cliente com o terapeuta. A arte consiste em estar atento para ter o discernimento de quando e como trabalhar o sonho, em que momento trata-se da evitação de algum tema, apenas de uma notícia, de lembrete para o terapeuta, de uma metáfora, ou ainda em que momento o fato pede para ser aprofundado. Quando apropriado, pede-se que o cliente conte o sonho devagar, com detalhes, não importando se nesse momento surgem elementos a mais ou se o sonho está sendo recriado. O terapeuta também se empenha em visualizar as cenas do sonho relatado. E isto é uma forma de empaticamente seguir o fluxo do cliente, percebendo as possibilidades que surgem, as interrupções visíveis, os obstáculos a serem enfrentados e as possíveis mensagens existenciais embutidas no sonho. Ao mesmo tempo, e isso não é fácil, o terapeuta deve estar atento para perceber como o relato é, as mudanças no tom de voz, na cadência da fala, as alterações respiratórias, o fluxo de energia, as mudanças de coloração da pele, a troca de posição na cadeira e outros numerosos indícios passíveis de serem notados, nos fornecendo pistas sobre a mobilização interna que está ocorrendo naquele momento, localizando onde está a energia naquele conjunto de imagens. E a intervenção terapêutica varia de acordo com a situação. Uma imagem a ser mais focalizada, um ponto menos esclarecido, um enredo frouxo, um ponto de interrupção, se o cliente relata o sonho querendo ou não fugir dele logo, ou se, ao contrário, quer ficar imerso nele, e uma enorme quantidade de outros fatores que se revelam na relação. Note que até esse ponto não houve interferência no sonho,
apenas a intenção de auxiliar no que chamo de manutenção do campo, ou seja, dar suporte para que o cliente permaneça num estado de consciência onírico que é distinto do nível de consciência comum de vigília. Gosto muito e tenho tido muitas respostas interessantes quando vou em busca do que falta no relato. Por exemplo, um cliente executivo na faixa dos 50 anos relata o seguinte sonho: estou no Japão e me encontro em um templo, ou será um tipo de museu? Admiro o magnífico jardim de pedras cuidadosamente penteadas pelos monges e me sinto bem. Tenho diante de mim dois caminhos, um conjunto de pegadas amarelas dirigindo-se para a direita e um conjunto de pegadas brancas dirigindo-se para a esquerda. Sigo pelas pegadas amarelas e encontro uma dessas enormes lojas de departamentos americanos que vendem de tudo, principalmente muitas quinquilharias. Estou diante de um balcão que tem escovinhas e pincéis para maquiagem. Fico contente porque tenho no bolso algumas iguais que podem servir de modelo para que eu possa comprar outras. Quando vou tirá-las do bolso, elas caem no cesto das demais que estão ali expostas. Fico aflito porque agora não consigo mais distingui-las. Na minha busca, dois guardas me veem e me levam preso por roubo. Acordo muito assustado. Depois de passear por todas as cenas do sonho, tão rico de elementos, fico curiosa para saber até onde vão levar as pegadas brancas, aquele caminho que não foi escolhido. Sugiro que ele dê continuidade ao seu sonho por meio da imaginação ativa. Convido-o a voltar ao ponto de partida, ao templo com seu belo jardim, e a retomar a sua escolha. Ele se concentra, passa um tempo percorrendo seu caminho. Peraí. Ao templo com seu belo jardim e a retomar a sua escolha. Ele se concentra, passa um tempo percorrendo seu caminho e o acompanho em silêncio. Posso notar que a sua respiração torna-se mais suave, vejo que sua fisionomia se distende. Em seguida, ele me relata que o caminho das pegadas brancas o conduziu a um recanto tranquilo, onde se deparou com a figura de um velho sorridente que o aguardava. A experiência o fez sentir-se íntegro e renovado, com um cálido sentimento de paz dentro de si. Assim, encerramos a sessão. A partir do momento que saímos do espaço onírico, passamos a conversar sobre o que aconteceu. É importante lembrar que quem sabe mais de seu sonho é o sonhador. Essa é a regra de ouro. Nessa conversa, após o momento vivido, vamos amplificar o sonho, a imagem ou fantasia, e pelo diálogo contextualizá-lo na vida do cliente, na sua realidade, buscando um sentido, uma mensagem existencial. Nesse instante, abre-se um espaço para trocas, observações, sensações, sentimentos e imagens evocadas em mim, se for o caso. Garantir que a pessoa já tenha se retomado por completo é muito importante, bem como um fechamento que lhe dê suporte, consciente para deixar a sessão e enfrentar o seu dia no mundo. A questão do ritual, algumas vezes podemos criar rituais que tornem ainda mais nítidas as imagens do sonho. Podemos desenhá-las, moldá-las em argila, escrever mais sobre elas depois da sessão. Imagens agradáveis podem ser concretizadas. Sentimentos ou cenas desagradáveis podem também ser ritualizados. Podem ser escritos e queimados, esculpidos e queimados, enterrados e etc. Tudo de acordo com a necessidade, o desejo e a criatividade de cada um. Beatriz, 27 anos, era uma moça muito talentosa. Tinha sucesso em tudo o que fazia. Procurou a terapia porque se sentia muito diferente das outras pessoas que conhecia, e isso lhe evocava um sentimento de solidão e dúvida sobre se alguém seria capaz de amá-la, e até se era digna de ser amada. Ela parecia ser muito segura de si mesma, arrogante e agressiva, principalmente quando fazia o pagamento das sessões ao final de cada mês. Aquele momento era uma oportunidade de atrito entre nós. Ela sempre dizia que iria parar e que a terapia não estava adiantando nada.
Sua postura era muito ereta e ela se dizia muito capaz de cuidar de si mesma. Se eu acreditasse no seu comportamento, ela iria embora, convencida de que estava certa em não confiar no amor ou no interesse das pessoas por ela. O que me chamava atenção nela eram seus olhos. Embora grandes e bonitos, a maior parte do tempo expressavam medo ou, dependendo do assunto do momento, pânico. Tentei buscar as pessoas importantes em sua vida. Como eram seus relacionamentos? Alguns poucos amigos. Não eram fantásticos, eram legais. A família também era legal, mas o principal alvo de sua agressividade era sua mãe. Isso eu podia se sentir muito bem. Às vezes tinha de ser muito firme com ela, agindo de maneira muito clara e assertiva. Beatriz se queixava de que sua mãe era indiferente, que nunca a notava, por isso ela precisava ser muito seletiva em relação às coisas que lhe contava, pois tinha certeza de que nunca seria compreendida. Depois de algumas semanas, ela contou que tinha tido um sonho. Pedi que me contasse o sonho de maneira bastante focalizada, isto é, realmente prestando atenção a cada cena ou imagem de que se lembrasse. No trabalho com sonhos, gosto de pedir que o cliente realmente se concentre em visualizar a cena que mais valorize. Se realmente fizer isso, a primeira imagem irá para o fundo e uma outra surgirá, e assim por diante. Mesmo que nesse momento o cliente esteja criando um novo sonho. Estou numa fazenda, estou muito contente brincando com meu pai, como fazíamos quando eu era menina. Ele me segurava, ríamos muito, ele me fazia cócegas e eu saía correndo, e ele corria atrás de mim e assim por diante. Comenta que, quando era mais nova, eles costumavam brincar muito. Fiquei surpresa com seu comentário, pois ela sempre dizia que seu pai era um homem muito quieto, com dificuldade de se comunicar. No sonho, sua mãe aparecia na varanda e fazia com que os dois parassem de brincar. Fiquei muito chateada, disse ela. Minha mãe nunca estava disposta a brincar e sempre que eu estava me divertindo, ela estragava tudo. Pedi-lhe que olhasse para aquela imagem com muito cuidado, focalizando o melhor que pudesse. Ela começou a me falar de sua infância e dos momentos em que se divertia brincando com seu pai. Sua mãe estava sempre interrompendo o contato entre eles. Ela não se lembrava de quando seu pai tinha parado de brincar com ela. Talvez tenha sido por interferência de sua mãe e começou a chorar. Depois de algum tempo, com a intenção de ampliar seu contexto, comentei que às vezes os pais têm dificuldade em lidar com o crescimento de suas filhas quando essas se tornam adolescentes. Esse é um período em que as mães interferem mais, cuidando da mulher que está começando a surgir. Sugeri então que ela desse uma boa olhada em sua mãe na varanda da frente. E ela começou a descrever sua mãe em detalhes e disse: Ela era tão jovem. Então lhe perguntei: Que idade ela parece ter? Ela tem mais ou menos a minha idade, 27 anos. Ela se casou muito jovem e engravidou logo depois. Deve ter sido difícil para ela, não tinha apoio. Seus pais viviam numa fazenda em uma pequena vila longe dela. De repente, seu rosto brilhou e ela disse: No sonho, ela tem a minha idade. E eu sou tão incapaz de lidar com a vida hoje. Sinto-me tão incompetente. Quando estou trabalhando, está tudo bem, mas quando se trata de lidar com questões emocionais, tenho dificuldade. Agora posso avaliar as dificuldades que ela deve ter no passado. Ela era tão jovem, eu mesma não poderia ter feito melhor. Nesse momento, Beatriz conseguiu expressar alguma ternura e compreensão por sua mãe. E então me disse que era sempre sua mãe quem a apoiava em todos os seus projetos. Era ela quem providenciava os detalhes práticos que necessitavam de atenção. Seu pai era um homem encantador, mas um sonhador, incapaz de lidar com as coisas práticas. Este foi um insight importante que mudou completamente sua referência, reformulando sua percepção. Agora, Beatriz sentia ternura pelos esforços de sua mãe em fazer a coisa certa. Percebeu com clareza como sua mãe estava sempre ao seu lado e cuidava de cada detalhe prático para que ela não fosse incomodada em seus estudos, sua dança ou em qualquer outra situação importante. E quando a pessoa não sonha?
Não tem imagens e nem capacidade de fantasiar? Daí, então, vamos ficar atentos à sua forma de expressão, maneira de se vestir, se movimentar, sua voz, sua fala, todo o ser se expressando. Há sempre uma ponta de entrada, um umbral que pode ser transposto. Um cliente de aproximadamente 45 anos, trabalhando com o mercado de capitais, por pouco quase me fez desistir do trabalho. Era por demais fechado, só se interessava por dinheiro e poder, lucros e perdas, vantagens obtidas e perdidas. Tornei-me especialista no assunto, uma vez que só era possível o diálogo nessa área. Cercava todos os lados e nada. Sentia-me desalentada. Até que um belo dia ele me contou que iria viajar no fim de semana. Era um milagre, pois se tratava de um trabalhador inveterado. Ia pescar. Diante da minha surpresa, me contou com orgulho que era campeão de pesca, mas de pesca de um tipo especial. Ele só pescava em alto mar peixes de águas profundas. Finalmente eu tinha a metáfora de que necessitava. Pelo relato desse tipo de pescaria e de como esses peixes eram difíceis de serem encontrados e de como era necessário dar muita linha para eles, nunca puxando de maneira abrupta, devagar fomos abrindo brechas para o aprofundamento de outros temas tão profundos quanto essas águas. No relato do mito de Asclépio, vimos que o sonho é um produto final de longa peregrinação. Primeiro vem a manifestação da dor, depois a disposição de ir a pé até o santuário e passar por etapas seguidas de purificação até chegar ao recôndito mais interno de si mesmo, entrando em contato com o terapeuta interior. O que fazer quando o cliente não está aberto para o seu mundo interno? Também aqui reside a arte do terapeuta descobrir ou criar uma passagem. Vou buscar uma metáfora no relato do cliente em um filme, uma novela, uma leitura, uma música, uma pintura, uma peça predileta do vestuário, uma viagem, um hobby, um momento de enternecimento. Busco uma brecha, converso bastante sobre o que estiver mais prontamente disponível e aos poucos vou afofando a terra. Além disso, dispomos de um recurso terapêutico valioso, a fantasia dirigida. A partir de símbolos provenientes da própria relação, constrói-se uma viagem ampla em que parte do enredo é sugerida pelo terapeuta, com bastante espaço e elasticidade para ser preenchida pelo roteiro do próprio cliente. É um sonho sonhado em vigília, em coautoria. Funciona admiravelmente bem com sonhos interrompidos ou situações inacabadas. Lembro-me de uma cliente profissional liberal, com pouco mais de 30 anos, muito competente e objetiva, apresentava, no entanto, uma enorme dificuldade de expressar afeto ou de sensibilizar-se com coisas menos cotidianas. Seu lado guerreiro estava bem desenvolvido, ela se dava bem no mundo, era um sucesso. Mas sua queixa era de ter consigo uma enorme sensação de vazio e aridez. Será que valia a pena tanta correria? Ela não sabia se cuidar e se desgastava muito nos seus relacionamentos afetivos, chegando a enveredar um pouco pelo álcool e pelas drogas. Certo dia, depois de muito andar em círculos, me perguntou se era possível ter lembranças do próprio nascimento. Ao perceber alguma abertura, respondi-lhe que sim. Ela contou que ao nascer fora colocada sobre um pano verde numa mesa de mármore e que tinha ficado com muito frio. Tão pequena e com tanto frio, ela se emociona. Depois de algum tempo, eu a convido a partir da mulher que ela é hoje, para chegar perto desse bebê e o acolher em seus braços, aquecendo-o e acalentando-o. Ela faz isso na sua imaginação e o choro tão duramente represado vem. Fica com essa cena por muito tempo emocionado. Daí em diante, a partir dessa abertura, podemos trabalhar com maior intimidade.
Costumo trabalhar com metáforas, trechos de poesias, contos de fadas, mitos e vários outros recursos. Todos eles podem ser desenvolvidos segundo a descrição do trabalho com os sonhos, por serem da mesma natureza, são símbolos. A linguagem simbólica abre caminhos, alimenta a imaginação, nos reconecta com parcelas esquecidas do nosso ser. Voltemos à história da sogra árabe com seu monte de fios emaranhados. A jovem apaixonada, depois de algum tempo e muito esforço, foi bem-sucedida na tarefa de desemaranhar e selecionar os fios, e com eles formar um grande novelo. Agora está pronta para fazer bom uso dele. Essa história foi inspirada na história de outra jovem apaixonada que viveu tempos atrás, Ariadne, que para poder se unir a Teseu, acompanha-o até a entrada do temível labirinto, lhe dá um novelo e o instrui a ir desenrolando o fio à medida que se encaminha para enfrentar o Minotauro. O pai da moça exigiu que ele enfrentasse e derrotasse o monstro para poder ser digno de sua filha. Ariadne confia na astúcia e capacidade nas artes do combate de Teseu, mas teme que ele se perca posteriormente lá dentro. É o fio desse novelo, esse vínculo que vai orientá-lo no caminho de volta. E é assim também no processo psicoterápico, o vínculo é que norteia a busca. Ai, que lindo!